E convido o doutor Kleber Franco para tomar o assento aqui. Meus senhores e minhas senhoras, é com imenso prazer que nós iremos ouvir agora o doutor Valdetário Monteiro, presidente da OAB, que nós temos acompanhado a gestão e a trajetória deste defensor intransigente da ordem, as mudanças, as transformações, as seccionais, a nova sede, e é com imenso prazer que a gente tem o prazer de lhe ouvir agora. Queria aproveitar e registrar a presença do empresário Antônio Mendes, que em seu nome cumprimenta os demais empresários que prestigiam essa sessão. Meu bom dia a todos e todas. Cumprimentar o vereador Antônio de Castro, a nossa representante feminina na Câmara Municipal, a vereadora Sabrina Corrêa. Com muita alegria que vejo aqui a presença da mulher na Câmara Municipal de Maranguape. Meu querido colega de profissão, Clebson, e que militante que entende com clareza e nitidez tudo isso que nós procuramos fazer e debater aqui na Câmara Municipal. Quero cumprimentar todos os vereadores da casa, vereadores que por diversas oportunidades têm acolhido a mim e a minha família. Foi pelas mãos dos vereadores de Maranguape que meu irmão Odorico Monteiro recebeu o título de cidadão, que para nós é uma imensa felicidade, não só pelo fato de ser deputado federal, mas como médico, como alguém que contribuiu com a saúde pública do Estado e aqui também em Maranguape. Meus colegas de Ordem dos Advogados do Brasil, Jarino, que motivou essa audiência pública junto com o presidente da região metropolitana, Rafael Mota, meu querido colega Xavier, demais colegas advogados, advogadas, conselheiros da Ordem, Sormani Freitas, Kleber, todos os que se achegam aqui da população. O quadro hoje, social, ele inspira extremado cuidado. Nós temos uma estatística e uma constatação no dia a dia que muito do que deveria melhorar, muito do que deveria evoluir, infelizmente, nos últimos anos, tem involuído, tem retrocedido. Então, nós no passado tínhamos uma moeda forte. Hoje, o dólar se sobrepõe ao real e nós temos uma deficiência clara na economia do país, no sistema financeiro do país. Nós nos reunimos aqui nessa Casa Legislativa com a presença do doutor Jarino, com a presença de vários colegas. Clebson estava aqui no dia, debatendo e discutindo em audiência pública a justiça de Maranguape para a criação da terceira vara. A terceira vara foi criada, mas sem nenhuma infraestrutura para servir a população. Eu estive pessoalmente aqui em Maranguape há 1 ano e meio, visitando a Delegacia de Polícia de Maranguape, junto com uma cadeia nacional de TV, e nós tivemos uma reportagem que repercutiu nacional e internacionalmente sobre a Delegacia de Polícia de Maranguape. A constatação era: há mais de 2 anos os presos estavam em uma cela que a própria vigilância sanitária do Estado e do município havia condenado a colocação ali de presos. E em todos os boletins de ocorrência, em todos os TCOs, em todos os autos de prisão, ficava constando a observação de que os presos estavam sendo colocados ali, mas que a vigilância sanitária diz que ali não seria um local nem para colocar cachorro e gato. Isso está anotado nas observações pela interdição da vigilância sanitária. Então, você substitui a cadeia pública
a delegacia de polícia num receptáculo de pessoas, atestado pelo delegado, atestado pelos policiais e por toda a comunidade. 1 ano e meio depois, a situação continua exatamente a mesma. 1 ano e meio depois, a situação ainda, eu diria, está pior do que o que estava naquela época da constatação, porque hoje os presos tocaram fogo, atearam fogo. Mas se nós nos levantarmos aqui da Casa do Povo de Maranguape e formos até a delegacia, é bem capaz de lá já terem novamente presos colocados naquela cela. O Poder Judiciário, que deveria ser o receptáculo de paz social, de controle dos litígios pela solução, infelizmente se mostra ineficiente. Uma causa que deveria durar 1 ano, 2 anos, num juizado especial, o juizado especial em Maranguape, 3, 4, 6, tem ações até com 8 anos. 80% dos servidores na região de Maranguape, todas as cidades da região metropolitana, ou são cedidos da Prefeitura ou da Câmara Municipal de Maranguape. Se nós sairmos daqui agora e formos ao Fórum da Justiça Comum de Maranguape, mais de 60% dos servidores não são servidores do Poder Judiciário. Valdetar, e esses servidores têm culpa? Não. A população que nos escuta nesse momento sabe que o bem mais precioso no município como Maranguape se chama emprego. Você pode fazer uma pesquisa com a população, mais de 90% da população vai dizer: meu filho, você quer ter um carro, uma casa, ou você quer ter um emprego? 90% vai dizer: eu quero ter um emprego. 10% é de vagabundo que não adianta. Todo mundo quer um emprego, porque com o emprego você compra a casa, você compra o carro, você se mantém na vida de forma ética, de forma digna. Então as pessoas que estão lá trabalhando na justiça, elas estão por necessidade. Mas o correto seria concurso público para que servidores do Poder Judiciário estivessem lá auxiliando os poucos magistrados que tem, para que nós tivéssemos justiça. Eu tenho um caso na OAB de um sujeito que contratou um advogado, 2 anos depois o processo no Tribunal de Justiça não tinha sido nem distribuído. Aí ele contratou o segundo advogado. O processo conseguiu ser distribuído, mas levou 1 ano e meio e tinha só o primeiro despacho, cite-se. 2 anos depois ele contratou o terceiro advogado. E 1 ano depois ele foi lá e representou contra os 3, como se os 3 tivessem qualquer responsabilidade por algo que é do Poder Judiciário. Vereador Antônio de Castro, o sujeito quando entra na justiça, ele entra para resolver um problema, ele não entra para criar outro não. Porque ele gastou com o advogado, ele foi à Defensoria Pública, ele foi ao Judiciário, e ao invés dele solucionar a sua demanda, ele cria outra demanda. Qual é? O litígio, a beligerância dele com o profissional que ele contratou. O desgaste que ele passa a ter com a parte que ele entrou com o processo. Então a justiça deixa de ser um elemento de apaziguação social e passa a ser um elemento de litígio, de confronto, de enfrentamento. Cada um dos advogados e advogadas que me escutam aqui sabem do que eu estou falando, porque o cliente atribui ao profissional algo que é responsabilidade direta do Poder Judiciário. Nós representamos no CNJ há cerca de 2 meses contra o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, porque fez concurso para convocar juízes substitutos para as comarcas, das 110 comarcas que nós temos no Ceará, nos 184 municípios, nós temos mais de 100 municípios sem juiz algum. A OAB mandou botar uma placa em Icó: procura-se um juiz vivo ou morto, de preferência vivo, que queira trabalhar na comarca, porque não tem juiz. Uma cidade como Catarina já está há mais de 3 anos sem juiz algum. Nós inauguramos uma sala em Amontada, eu desci do carro, a mulher veio correndo e disse: doutor, o senhor é o juiz? Eu disse: não, minha senhora, eu sou advogado. Doutor, como é um juiz? Aí eu disse: minha senhora, a senhora trabalha aonde? Eu trabalho aqui na vara de Amontada. Há quanto tempo? Estou há 1 ano e meio, mas eu nunca vi um juiz. Como é? Eu digo: ó, se for homem, pode ser igual a mim. Se for mulher, pode ser de saia, de calça, hoje tem todo modelo. Agora, como é que os processos são julgados aqui? Ela disse: não, aqui tem o Wilson, que é filho da dona Fátima, que mora vizinha à padaria Ideal, ali no centro de Amontada. Ele tem uma mototáxi, bota os processos num baú de quinta-feira e leva para Itapipoca para ser julgado. Eu lhes pergunto, uma justiça que funciona à custa de um baú do Wilson da Amontada,
Pode ser considerado um judiciário que funcione? Nós temos uma norma escrita. O doutor Rob Bonato, por pena, não está aqui, mas antes dele sair eu dei a notícia. Hoje, essa audiência pública não vai cair no vazio, não. Porque hoje à tarde, Djarino, eu vou ao CNJ contra o TRT. Porque se tem uma lei, se foram gastos 600 mil reais de uma emenda do então senador Inácio Arruda, para fazer um posto avançado da Justiça do Trabalho em Maranguape. Um prédio lindo, para dar justiça para o povo. E 2 anos, 3 anos depois, essa justiça se recusa a atender o povo. Nós vamos ao CNJ, exigir do CNJ que traga a Justiça do Trabalho de volta a Maranguape, porque o dinheiro do povo, que aqui foi colocado, Djarino, está indo pelo ralo. Quem anda na BR-116, rapaz, dá vontade de chorar. Você vê aqueles viadutos, um mundo de concreto que não vai para canto nenhum. Estão querendo transformar o prédio da Justiça do Trabalho aqui num daqueles viadutos inacabados. Gente, nós não podemos, senhores vereadores, senhora vereadora, ordem dos advogados do Brasil, nós não podemos deixar isso acontecer. Isso é fazer piada com o dinheiro dos outros. E a ordem dos advogados do Brasil vai ao CNJ. É importante que se diga isso, Djarino, porque o juizado especial, quando ele foi criado para ser uma justiça célere. O advogado é atividade meio, Sr. Armando Freitas. Nós trabalhamos com algo que nos é muito precioso. Em direito se chama narra-me factum dabo tibi jus. Narra-me o fato, dar-te-ei o direito. Alguém do povo que vive uma situação de constrangimento, de litígio, de beligerância, de risco, procura um advogado, esse advogado transmuda aquele fato do cotidiano para o direito. E leva para o poder judiciário, que tem a obrigação de dizer sim ou não, procedente ou improcedente. Quando o Estado se nega a isso, ele nega à população a própria Constituição Federal. A Constituição Federal da República fez ontem aniversário. Dia 5 de outubro completamos o aniversário. Mas a Constituição Federal, ela não está funcionando em Maranguape. Ela vem até Maracanaú, dá um pinote e cai lá. Depois Palmácia, porque Palmácia também não tem juiz. Por quê? Porque se a população precisa do Poder Judiciário, ela tem que esperar 1 ano, 2 anos. Então aquele juizado especial que foi feito para resolver pequenos litígios de forma bem rápida, bem célere, hoje já leva 6 anos para resolver essa demanda. Sabe o que é que acontece? Qual é o depoimento que eu ouvi em Limoeiro do Norte, domingo agora? O advogado me disse: doutor, eu fui contratado para ser advogado para resolver uma questão de terra. Brigavam pela mensuração de uma cerca, se colocada no local correto ou não. Nós entramos na justiça. No dia que o processo completou 10 anos, uma das partes foi lá e matou outro. Se eu não vou mais esperar pela justiça, não. A justiça, que era elemento de pacificação social, passa a ser um agravante. Porque o cara disse: rapaz, eu tinha um problema da terra, agora eu tenho problema com o advogado, com o promotor, com o juiz, com o servidor, com o diretor de secretaria. Então é melhor matar ou se matar. Isso é que precisa ser dito com todas as letras. É inconcebível que um juiz se recuse a vir fazer audiência aqui em Maranguape, porque diz que é longe. Olha a lógica do doutor Rimonato, como bom magistrado que é. Nós, com o deslocamento de um magistrado, evitamos o deslocamento de 120 pessoas. 15 reclamantes, 15 reclamados, 30. Mais 30 advogados, 60. 2 testemunhas por processo, 120. Por uma pessoa, nós estamos obrigando, meu querido Rodrigo, a se afastarem de Maranguape 120 pessoas. Aí você tem a mobilidade urbana, porque você leva o caos no trânsito para lá. Você tem a sobrecarga dos processos em Maracanaú, que já tem as demandas deles. Então, para concluir, senhor presidente, é deixar aqui a minha resignação, a força da Ordem dos Advogados do Brasil, essa instituição quase centenária em defesa do Estado Republicano de Direito, da ampla defesa do contraditório, de modo a que nós possamos sair daqui com uma certeza já. Hoje, antes das 15 horas, a OAB estará no CNJ pedindo o imediato cumprimento da lei, que os 600 mil gastos, mais os tantos 600 mil que a Prefeitura investiu no posto avançado, volte para o povo, mas volte na forma de justiça. Muito obrigado.